Bom dia, Igreja de Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui reunidos para glorificar a Deus. Isaías 55:6 diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esta é a nossa oportunidade de nos aproximarmos de Deus através deste culto. Então nós convidamos a você para que se concentre naquilo que Deus tem a falar para você neste culto. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Isso significa que Ele está próximo de você, está pronto te abençoar, quer te abraçar, quer te curar, quer restaurar a tua vida. E só Ele pode fazer isso. E a melhor coisa do mundo a se fazer nesta terra é viver na presença do Senhor, buscando de todo o coração, glorificando e exaltando, como temos o privilégio de fazer nesta manhã. Queridos, a palavra de Deus diz em João 3,16, um versículo famoso, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o versículo que resume todo o Evangelho, né? É o amor de Deus sendo manifestado de maneira infinita e gloriosa. E além disso, o que a gente pode aprender nesse único versículo? Deus amou de tal maneira, a motivação de Deus ao dar foi o amor. E essa deve ser a nossa também. Deus deu, o amor de Deus se tornou em uma atitude de doação. Ele deu, não apenas deu, Ele deu o seu único e precioso Filho, né? Ele deu o melhor que Ele tinha. E essa também deve ser a nossa atitude. E Deus deu por um motivo específico, que foi recuperar a humanidade e dar a salvação. O ato de dar, como gesto profundo de amor e fé vigorosa, é a chave para as nossas vidas. E Deus, Ele deu sacrificialmente, foi o único Filho, foi um sacrifício. E eu quero te falar, o plano de Deus sempre funciona. Então, aprendendo com esse versículo, eu quero que você separe o seu dízimo, a sua oferta nesse momento de fidelidade e generosidade. Pai, quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o teu povo e que cada pessoa possa se derramar, assim como o Senhor deu o seu único Filho, que nós possamos entregar aquilo que é de mais precioso nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, família Nova Estação. Tudo bem com você? Hoje, guerreiro, hein? Friozinho, tava uma chuvinha antes de agora à tarde. Eu falei, nossa, acho que não vai ter ninguém no culto. Mas eu falei, não, vão ter e vão estar as pessoas que Deus enviar. Eu sei que eu vou. Falei comigo mesmo. Graças a Deus pela sua vida. Glória a Deus por esse momento, por essa noite.
Graças a Deus por estarmos aqui reunidos e termos um local para isso. E termos permissão para isso. Nós somos livres para poder fazer isso. Isso é muito bom, não é? Isso é muito bom poder fazer isso sem ser preso, por exemplo. Sem ser julgado, de maneira livre. Então eu queria convidar você a estar nessa presença e continuar nessa presença durante a palavra. Não sair desse lugar. Amém? Abre comigo em Atos, capítulo 2. Lá no versículo 42. Vamos lá. Versículo 42, capítulo 2 de Atos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Feche seus olhos. Ó Deus, nos entregamos aqui na sua presença, Pai, entregamos esse momento ao Senhor, Deus. Oro, Deus, para que o Senhor venha falar conosco. Fala aos nossos corações, fala à nossa mente, Deus. Que as suas palavras venham cair sobre nós e venham achar terra fértil em nós, Pai. Fala conosco através do seu Espírito, Deus. Que haja entendimento da sua mensagem e da sua palavra, Pai. E que possamos não só entender, mas nos mover diante do Senhor e para o Senhor através da sua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa passagem eu já compartilhei algumas vezes, eu amo essa passagem. Vocês vão me ver falando ainda outras vezes essa mesma mensagem. E aliás, a mensagem que eu tenho para compartilhar com vocês não é algo novo. Com certeza vocês já ouviram falar sobre isso, até mesmo aqui na Nova Estação. Mas é algo que Deus tem me incomodado de forma diferente já faz um mês mais ou menos. E aí quando o pastor Hugo trouxe a palavra da semana passada, em que ele colocou aqui a nossa visão como igreja, e trouxe toda uma direção nossa, essa palavra fez ainda mais sentido, porque essa palavra carrega um pouco dos nossos valores, não os valores somente da Nova Estação, mas os valores da Igreja de Cristo, aquela que é reconhecida por algo diferente, que está dentro dela. Então quando a gente olha para essa mensagem, ou para essa passagem da Bíblia, o contexto aqui é o início de uma comunhão. É o início de um grupo de pessoas. E um grupo de pessoas que haviam estado com Jesus, pessoalmente, ou pelo menos espiritualmente. Porque esse mesmo grupo que inicia aqui, a igreja, foi a quem Jesus apareceu durante 40 dias. Pessoalmente e espiritualmente, ele apareceu para essas pessoas durante 40 dias. E essas pessoas tiveram experiência com o Cristo ressurreto durante 40 dias. Nós somos um povo de Cristo, do Cristo que morreu, mas do Cristo que ressuscitou.
Essas pessoas tiveram experiência com o Cristo ressurreto durante 40 dias. E não só isso, após isso eles tiveram ali o momento da descida do Espírito Santo, que vieram sobre eles, e eles foram tocados, e a manifestação do Espírito veio sobre eles, e houve poder, houve cura após isso, e eles começaram ali a ministrar para as pessoas, e as pessoas começaram a se achegar. E diante de tudo isso, a Bíblia traz isso que a gente acabou de ler. Como que eles começaram a viver? O que tinha dentro desse viver? Como que eles faziam? Como que eles viviam? A Bíblia fala aqui de detalhes importantes que eu quero dividir com você, mas não só dividir, eu quero agarrar junto com você para as nossas vidas. Eu tenho agarrado isso para a minha vida, e é por isso que eu gostaria de compartilhar com você. Versículo 42 diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Havia uma dedicação ali para algo que era ministrado. Os apóstolos ministravam, e havia uma dedicação para aquele momento, havia uma entrega. As pessoas se entregavam para aquele momento, com atenção, com o coração, totalmente naquilo. Nós estamos diante de ministrações, a gente vive ministração aqui, nos domingos, em outros momentos, nas nossas células. Eles se dedicavam, e não se dedicavam só a isso, mas também à comunhão, ao partir do pão e às orações. Tudo que acontecia ali, existia uma entrega. A prática do viver ali era dessa forma. Não havia um se retirar ou um meio corpo. Havia uma entrega. Versículo 43, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Havia temor no coração daquelas pessoas. Havia temor. O temor, ele leva a gente a pensar antes de fazer, a pensar para fazer e a pensar para não fazer. O temor não é medo. O temor é um agir com responsabilidade. O temor é um agir entendendo quem eu sou e quem Ele era e quem Ele foi na cruz. Todo aquele envolvimento com Jesus gerou temor. E esse temor, ele era dividido em tudo que eles faziam. Quando eles viviam e quando eles faziam tendo um temor. Maravilhas eram feitas e sinais. O poder do Senhor se manifestava entre eles. Ou seja, não havia só temor, mas havia sinais. E o poder manifesto ali. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Havia união. Havia uma união nítida, visível. As pessoas viam que não, há um grupo ali. Há um grupo de pessoas. Não era só um ajuntamento de pessoas, mas existia um grupo conectado. Havia conexão. E também o que a palavra fala? Eles tinham tudo em comum. Existiam tudo em comum. E aí eu paro para deixar já o tema da nossa mensagem. O tema da mensagem é algo em comum. Essas pessoas, eles tinham tudo em comum. Tudo. Quando você fala tudo em comum, você pensa em coisas.
bens materiais, mas o que eu queria que você olhasse para isso aqui, como algo muito mais profundo. Havia algo em comum ali. E aquilo era percebido. Era percebido uma união e era percebido coisas em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Havia necessidade ali. E as necessidades, elas eram solucionadas ou tratadas, para que não houvesse necessidade de nada. Mas existia necessidade, as pessoas chegavam, eu tenho uma necessidade, você tem a sua, e a gente se completa. E aí a gente fica sem passar por nenhuma necessidade. Isso também era nítido. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Havia uma constância todos os dias. Todos os dias existia uma relação com aquilo. Um grupo se relaciona sempre, se envolve, se conecta sempre, todos os dias, não só de vez em quando, dia sim, dia não, mas há uma conexão ali. O que mais tinha? Partiam pão em suas casas, juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Havia alegria e havia sinceridade, havia transparência, existiam corações sinceros, havia alegria. Por quê? Por que existia alegria? Porque nem sempre a gente tem momentos contínuos de felicidade plena. A gente tem momentos sim de tristeza, ou podemos ter, mas a gente se junta, e a gente se alegra, e a gente se renova, e a gente se fortalece, e a gente se percebe, e a gente percebe a alegria no outro, e a alegria do outro passa para mim. E a gente consegue visualizar isso, e conseguia, mas com sinceridade, sem máscaras, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Com tudo isso, diante de tudo isso, louvando ao Senhor, louvavam a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. Esse grupo de pessoas não só mostravam tudo isso, mas tudo isso fazia com que as pessoas tinham simpatia por eles. E pessoas se achegavam. E pessoas chegavam perto. E pessoas eram salvas. Não existia propaganda. Não existia convite, talvez. O que existia era um viver. O que existia era um viver comum. Uma comunhão nítida, clara, perceptível, que chamava a atenção das pessoas e fazia com que as pessoas falassem: não, tem algo diferente, tem algo diferente neles. Deixa eu me chegar aqui, deixa eu chegar perto, porque tem algo diferente que está acontecendo ali. E pessoas iam se chegando. Como é que é o nosso viver hoje? Como é que é nossa comunhão? Como é que é o nosso viver em comunidade? Porque igreja nós temos bastante. Eu vou te apresentar alguns números. No Brasil, nós temos 109 mil igrejas evangélicas cadastradas.
109 mil igrejas evangélicas. A população evangélica é 31% da população brasileira. 31% povo que mora no Brasil é evangélico, declarado. É bastante. São milhões de pessoas. O que isso tem representado? O que a gente vê diante desses números? Se a gente olha para um grupo de 120 pessoas aproximadamente, em que 3 mil se achegavam, 5 mil se achegavam, diante de nenhuma propaganda, mas diante de um viver, mas um viver em comunidade. O que a gente vê no Brasil? A gente vê somente coisas boas ou a gente vê ausência? A gente não vê fome no Brasil? Não, a gente vê fome. A gente vê miséria no Brasil, ainda. A gente tem números de... Eu não vou apresentar todos os números aqui para vocês. Hoje você pega o celular, você entra no Google e põe aí os números que você quiser ver. Em menos de 2 segundos está na sua tela. Mas a gente vê fome, a gente vê pessoas passando frio e morrendo de frio, por exemplo. A gente vê pessoas abandonadas. A gente ainda vê pessoas sendo maltratadas, sofrendo de maus tratos. A gente ainda vê um número grande de pessoas e de mulheres sendo violentadas. 21 milhões de mulheres são violentadas no Brasil, ou já foram. 33% das mulheres já foram violentadas. E pasmem, se você considerar a violência psicológica, esse número aumenta para 43%. E violentadas pelos parceiros mais íntimos, não é para gente de fora. Como que eu viver em comunidade diante disso? Porque eu não estou falando da gente sair fazendo coisas boas somente, como qualquer outra pessoa pode fazer e faz. O que eu estou falando aqui é de um povo que não faz o mal para o outro. Porque as pessoas que são violentadas, é porque alguém fez mal a ela. Alguém fez questão e se decidiu por aquilo. Então não só está falando de você fazer o bem, ou de acrescentar e de viver de maneira comum com o outro, mas pelo menos de você não ferir as pessoas. Será que esses 31%, 33% de evangélicos representam, então vivendo a comunidade de Cristo aqui? Vocês visualizam isso? Vocês visualizam isso na internet, quando você abre o celular? Como que nós podemos viver diante disso? Será que isso tem a ver com a gente ou não tem nada a ver com a gente? Quem que é o povo evangélico? O povo evangélico é o povo de Cristo. Ou deveria ser o povo de Cristo. O povo evangélico é aquele que tem algo em comum, que é Jesus Cristo. E aquele que tem Jesus Cristo, ele se transforma. Aquele que tem Jesus Cristo, ele não consegue fazer mal para o outro. Ele não consegue chegar na sua casa e maltratar a sua mulher. E fazer com que ela se sinta humilhada, destruída. Ou com seus filhos, ou com as pessoas que trabalham com ele, ou lá fora. Aquele que entendeu o que isso significa, não consegue. Será que nós entendemos completamente? Eu creio que a Nova Estação tem entendido completamente isso. Eu creio. Eu creio que a gente tem caminhado por isso. E essa mensagem não é para abrir os olhos. Essa mensagem é para falar, olha, esse é o caminho. Vamos viver ainda mais. Não vamos fazer mal,
mas vamos fazer o bem. Vamos viver esse em comum. Esse comum. Vamos dividir isso. Porque comunidade, qual o significado da palavra comunidade? É a qualidade daquilo que é comum, pelo que permite definir distintos tipos de conjuntos das pessoas que fazem parte de uma população, de uma região, de uma nação. Agora eu queria trazer 3 significados para vocês sobre comunidade. Um psicológico, que a psicologia explica o que é viver em comunidade. Ela diz o seguinte, que são redes de laços interpessoais, que proporcionam sociabilidade, apoio, informação, um senso de integração e de identidade social. Presta atenção nessas definições. Isso a psicologia define. O que a sociologia define? As ciências que estudam os homens e tudo, é um grupo menor de indivíduos que apresentam relações mais próximas e partilham interesses e projetos. Comunidade, em toda a comunidade há uma conexão. E o que a filosofia explica? A filosofia diz que é um composto de expectativas, interações e comportamento com propósito que os humanos realizam entre si. Essas ciências, elas explicam muito bem o que é viver em comunidade. E até se você for ler, e choca muito com o que a gente acabou de ler aqui em Atos. Mas o que é viver em comunidade de Cristo? O que significa isso? A primeira coisa, a gente tem que respeitar isso. Por exemplo, conexão, união, estar unidos. Não há divisão. Não tem o meu e o seu. Nós estamos juntos e nos envolvemos em tudo. Nos envolvemos no culto, nos envolvemos nas ações, nos envolvemos entre as gerações, nos envolvemos entre a pessoa que está do seu lado agora, entre as necessidades, as alegrias, as tristezas. Não tem algo que é meu e que é seu. A gente estava em casa, às vezes acontece muito isso. As crianças falam assim, não, isso aqui é meu. Não, isso aqui é de todo mundo. A gente estava viajando e a gente ficou junto com o pastor Hugo, a pastora Ana Paula, no mesmo apartamento. Não no mesmo quarto, tá? Porque o pastor Hugo, ele ronca um pouco e não dá para dormir no mesmo quarto. Não é algo incomum que nós temos. Brincadeira. Mas a Ana Paula é uma benção. Mas a gente dividiu o mesmo apartamento e foi uma bênção, e sempre é uma bênção, na verdade. E aí eu não lembro quem falou, se foi a Maitê, a minha filha, se foi o Davi, mas alguém falou, eu posso pegar isso aqui, posso comer isso aqui? Que eu não sei de quem é. E aí a gente falou, não, aqui é de todo mundo, o que está aqui é de todo mundo. Então quando a gente vive em família, e a gente fala que nós somos uma igreja família, o viver em comunidade representa que tudo é de todo mundo. Tudo é de todo mundo. Não tem nada que é só meu e só seu. Quando a gente tem isso, esse conceito em nós, o viver se torna mais leve e as minhas ações diferentes. Bem diferentes. Antes de fazer ou deixar de fazer algo, como a gente viu sobre o temor, antes de fazer ou deixar de fazer, eu vou pensar. Por que Jesus fala em Mateus 5 sobre o não matar? Jesus fala algo muito mais profundo do que o não matar. Ele fala, não, é que não matar? Você não pode nem pensar mal do outro. Você não pode nem desejar o mal do outro. Então, quando eu tenho um temor no meu coração, e esse temor representa algo no meu viver, quando eu olho para uma pessoa que está do meu lado, esse temor não me permite fazer nada de mal para ela. O temor que eu tenho não me permite falar mal dela, julgá-la. Aí eu não faço mal a ela. Aí eu deixo de ferir ela.
Eu deixo de maltratar, eu deixo de abusar moralmente, sexualmente. Eu deixo de gerar maus tratos a ela. Isso é a prática do Evangelho. A prática que nem sempre a gente vê. Vamos falar de verdade? Vamos falar a verdade. Se vocês veem, eu não vejo. Eu não vejo. Então esse temor representa algo. O não fazer como algo não, eu vou fazer. Mas por que você vai fazer? Porque eu temo. Eu temo a Deus. Então eu vou fazer. Mas eu nem quero muito, mas por intenção de fazer, eu vou fazer. Intencionalmente, o meu coração vai ser entregue a isso. Eu vou levantar pensando nisso e eu vou fazer. Porque é um temor. Isso conduz e nos conecta. O que havia também ali, o que pode ter nas nossas vidas? Uma união independente das circunstâncias. Não importa o que eu estou vivendo. Eu quero me conectar com as pessoas. Eu quero construir laços. Não importa o que eu já vivi. Se eu vivi coisas ruins, eu preciso tratar. Se eu vivi marcas e frustrações, eu preciso tratar. E eu posso tratar. Eu só não posso deixar que aquilo não permita que eu viva conexões, laços de união entre a pessoa que está do meu lado. E mais, não posso não permitir que os meus filhos não vivam isso. Não vivam essa comunidade. Que a Bíblia cita em Salmo 133, versículo 1. Quão bom e agradável viver juntos os irmãos. Sabe aquela musiquinha que a gente canta? Não vou cantar aqui, porque eu vou passar vergonha, mas você sabe qual que é. Quão bom e agradável vivermos juntos os irmãos. Você sabe. É muito bom. Mas essa música fala vivermos juntos. Não é viver separado. Eu pensando o que eu tenho para mim, o que é interessante para mim. E eu vindo para a igreja e falo, o que essa igreja tem para me oferecer? Ou o que essa pessoa tem para me oferecer? Estou junto. Vamos viver junto isso. Mas eu não estou bem. Mas eu não vou deixar isso aí me afastar. Eu não vou deixar isso que eu estou vivendo me dispersar do corpo. Eu vou continuar junto. A passagem fala sobre passar necessidade. Fala aqui que não haviam necessitados, porque um compartilhava e dividia e sustentava. E é isso que a gente pode viver na igreja, na comunidade. Você tem as suas necessidades, eu tenho as minhas. Existem necessidades de diversas formas, de diversos âmbitos. E a igreja é para os necessitados, seja os que estão aqui, os que estão lá fora. A igreja de Cristo existe para curar, para acabar com a fome, a miséria, a pobreza. A igreja de Jesus Cristo existe para isso. Para as necessidades, para os necessitados, para os doentes. O que é diferente disso não é a igreja de Jesus. Você me apresenta e me explica, porque eu não entendi isso. Existem sim necessidades. Eu tenho as minhas, você tem as suas. O que pode existir também é a gente dividir isso. Eu divido a minha, você divide a sua. Eu divido a minha pobreza, você divide a sua. E a gente se acrescenta. E a gente se completa. Esses dias a Natália, minha esposa, ela estava triste um dia. E aí ela foi à academia. Aí eu encontrei com ela na academia, eu vi que ela não estava bem. A gente fica triste, tá? Tudo bem ficar triste. Tá tudo bem, não tem problema. Tem dias que a gente fica triste, aí você pode ficar triste. Normal. E ela estava triste nesse dia. Eu vi ela na academia, eu já percebi que ela não estava bem. E a gente percebe quando as pessoas não estão bem. Se você olha para pessoas, você percebe quando elas não estão bem. Agora, se você não olha para pessoas, se você nem percebe quem está do seu lado agora, com certeza você não vai perceber se ela está bem. Você vai falar, nossa, nem vi que você não estava bem. Pois é, você nem percebeu? Você não olha para as pessoas? Você não vai perceber. Agora, quem olha para a pessoa percebe
quando ela está bem e quando ela está mal. E eu percebi que ela não estava bem. Tanto é que eu nem cheguei muito perto, porque eu fiquei meio assim. Porque eu não sabia se ela não estava bem comigo, né? Se não tava... Comecei a rever o que eu já tinha feito no outro dia, de manhã. Fiz café, não deixei nada errado, deixei organizado, né? Estava tudo bem. Mas realmente ela não estava bem. E ela tem, lá na academia tem uma pessoa, uma senhora muito querida, muito simples, e que tem uma conexão muito grande com ela, sabe? Ela sempre gostou muito da Natália. A Natália já orou por ela lá, já foi na salinha orar, e ela fala que ela é a filha dela. Você é minha filha. Essa senhora ela não tem filho, né? Filhos. E ela fala assim, você é minha filha. Tá? E tem um carinho muito grande por ela. E essa senhora chegou e olhou para ela e falou assim, você não está bem. E é algo simples, mas o simples de Jesus é muito profundo. Porque ela chegou e ela falou, você não está bem, né? Aí foi lá, conversou com a Natália. E beleza, aí a Natália foi embora. E aí eu fui até essa senhora, e essa senhora chegou para mim e falou assim, não, eu tô indo embora. Porque ela não está bem. E eu vou embora orar por ela. E eu já vou ligar para os meus irmãos, para o irmão Paulo, no Seio da Canto, para orar e fazer uma corrente de oração por ela. E foi embora da academia, ela tinha acabado de chegar. Geralmente ela fica umas 2 horas na academia, ela vai todo dia. E ela ama aquele lugar. Para ela é tudo. E naquele dia, não só ela percebeu, mas ela foi embora para orar por ela. E não só isso, falou várias coisas para mim ali. E parece algo simples isso. Mas para mim é o maior exemplo de viver em comunidade. Isso é verdade, isso aqui é prática de viver em comunidade. O resto é fantasia. O resto é show, iluminação, brilho. Isso é verdade. Porque confortou muito o coração dela saber. Porque confortou muito as orações. E abençoou muito a vida dela, saber que tem alguém olhando para ela. Então, só o fato de você olhar para alguém, você se conectar com alguém, com a necessidade de alguém, se permitir viver isso. Se permita viver isso. Não resolva as suas coisas sozinhos. Divida a sua vida. Jesus fez questão de, em todo momento, dividir a vida dele com os discípulos. Ele dividiu a vida inteira dele. Ele se dividiu na cruz, se esmagou na cruz, se moeu. Por quem? Pelas pessoas. Pelos amados, pelos queridos. Eu queria, prepara o vídeo para mim. Queria passar um vídeo que para mim é um vídeo motivacional. Alguns já não é novo não, já é mais antigo. Não tem a ver com motivação em si, o vídeo, para mim, né? Mas é um vídeo muito bom para motivação. Mas tem a ver com algo que vocês vão perceber, em que esse homem fala, e que tem muita relação com a nossa vida com Jesus. Tá no ponto aí? Vamos lá. You want to change the world? Start off by making your bed. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made, that you made. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. To pass SEAL training, there are a series of long swims that must be completed. One is the night swim. Before the swim, the instructors joyfully brief the students
on all the species of sharks that inhabit the waters off San Clemente. They assure you, however, that no student has ever been eaten by a shark, at least not that they can remember. But you are also taught that if a shark begins to circle your position, stand your ground. Do not swim away. Do not act afraid. And if the shark, hungry for a midnight snack, darts towards you, then summons up all your strength and punch him in the snout, and he will turn and swim away. There are a lot of sharks in the world. If you hope to complete the swim, you will have to deal with them. So if you want to change the world, don't back down from the sharks. Over a few weeks of difficult training, my SEAL class, which started with 150 men, was down to just 42. There were now 6 boat crews of 7 men each. I was in the boat with the tall guys, but the best boat crew we had was made up of the little guys, the Munchkin crew, we called them. No one was over 5'5". The Munchkin boat crew had 1 American Indian, 1 African American, 1 Polish American, 1 Greek American, 1 Italian American, and 2 tough kids from the Midwest. They out-paddled, outran, and outswam all the other boat crews. The big men in the other boat crews would always make good-natured fun of the tiny little flippers the Munchkins put on their tiny little feet prior to every swim. But somehow these little guys from every corner of the nation and the world always had the last laugh, swimming faster than everyone and reaching the shore long before the rest of us. SEAL training was a great equalizer. Nothing mattered but your will to succeed, not your color, not your ethnic background, not your education, not your social status. If you want to change the world, measure a person by the size of their heart, not by the size of their flippers. The 9th week of training is referred to as Hell Week. It is 6 days of no sleep, constant physical and mental harassment, and 1 special day at the Mud Flats. The Mud Flats are an area between San Diego and Tijuana where the water runs off and creates the Tijuana Sloughs, a swampy patch of terrain where the mud will engulf you. It is on Wednesday of Hell Week that you paddle down in the mud flats and spend the next 15 hours trying to survive the freezing cold, the howling wind, and the incessant pressure to quit from the instructors. As the sun began to set that Wednesday evening, my training class, having committed some egregious infraction of the rules, was ordered into the mud. The mud consumed each man till there was nothing visible but our heads. The instructors told us we could leave the mud if only 5 men would quit. Only 5 men, just 5 men, and we could get out of the oppressive cold. Looking around the mud flat, it was apparent that some students were about to give up. It was still over 8 hours till the sun came up. 8 more hours of bone-chilling cold. The chattering teeth and the shivering moans of the trainees were so loud, it was hard to hear anything. And then one voice began to echo through the night. One voice raised in song. The song was terribly out of tune, but sung with great enthusiasm. One voice became 2, and 2 became 3, and before long, everyone in the class was singing. The instructors threatened us with more time in the mud if we kept up the singing, but the singing persisted, and somehow the mud seemed a little warmer, and the wind a little tamer, and the dawn not so far away. If I have learned anything in my time traveling the world, it is the power of hope. The power of one person, a Washington, a Lincoln, King, Mandela, and even a young girl from Pakistan, Malala. One person can change the world by giving people hope. So if you want to change the world, start each day with a task completed. Find someone to help you through life. Respect everyone. Know that life is not fair and that you will fail often. But if you take some risks, step up when the times are the toughest, face down the bullies, lift up the downtrodden, and never ever give up. If you do these things, the next generation and the generations that follow will live in a world far better than the one we have today. And what started here will indeed have changed the world for the better.
Bom, né, o vídeo? Motiva muita gente, né? E esse homem é um almirante aposentado da Marinha Americana, McRae, o nome dele. E William é o primeiro nome, e ele não só foi, né, almirante, mas ele foi líder desse grupo, um grupo de operações especiais que chama SEAL, que eles atuam na terra, no mar e no ar. E ele conta, além de falar as coisas que ele começou, que é bem legal, né? Quer mudar o mundo, arruma sua cama. Começa super legal isso. Mas ele conta o treinamento dos caras. Como que era. E por que eu fui atrás desse cara? Por que eu fui atrás desse grupo de operações da Marinha Especial aí? Porque no livro do John Bevere, Kryptonita, ele, quando ele está falando sobre comunidade, ele citou esses caras. Que ele pegou o telefone, eu tinha um amigo que ele era comandante desses caras, da Marinha Americana, ele pegou o telefone e ligou para esse cara. Falou, como que você treina esses caras? E começou a fazer perguntas para esse cara, sobre eles, sobre esse grupo. E ele falou, cara, eu não treino eles para algumas coisas. A gente vai gerando comportamentos. E os valores não são ensinados, os valores são vividos, são demonstrados. Então, a última coisa que cada soldado pensa é nele mesmo, ele falou. Cada um, a última coisa que pensa é nele mesmo. O que mais que faz parte desse grupo? Eles valorizam o próximo mais que a eles. Valoriza o próximo mais que a ele mesmo. Ele nunca protege a própria costa, porque sempre tem alguém protegendo. Esse grupo, eles nunca planejam uma ação assim, olha, nós vamos em 100% dos homens e talvez volte 40%. Não, a ação deles é, nós vamos 100 e vamos voltar os 100. Porque quando eles descem na ação, a vida dele é mais importante que a minha. Eu penso antes nele do que em mim. E eu protejo as costas dele. E aí o cara pega e fala, não, ele acabou pregando para mim. Eu faço igreja, o cara é da marinha e ele pregou para mim, porque Efésios 6 fala da armadura espiritual, e a armadura espiritual é para frente, não tem nada voltado para as costas. Por quê? As nossas costas, a gente tem alguém para proteger. Nós temos um irmão protegendo, e pensando, e fazendo, e conduzindo. Enquanto eu estou aqui, tem uma pessoa lá em cima, ensinando o meu filho, semeando na vida dele. Com certeza para ela estar lá, por exemplo, ela pensou mais nele do que nela mesma. O que mais? Tudo o que eles fazem é pelo companheiro do lado. Todas as ações é pelo companheiro do lado. E aí ele fala, imagina, e aí ele no telefone ele fala, imagine se a igreja agisse dessa forma. O que aconteceria? O que a gente viu ali, no final desse treinamento? Muito do que a gente vê aqui, em Atos. Quando eles se juntam, o que eles fazem? Para passar por aquele momento de frio, eles começam a cantar, juntos. Eles começam a falar, a cantar, uma canção que eu não sei, mas independente disso, independente de ter o Espírito Santo, havia um movimento natural ali de união. E existe um movimento natural nesse grupo de união. Imagina se a igreja agisse dessa forma. Tem a ver com isso.
tem a ver com a gente pensar no outro, antes de a gente pensar em nós mesmos. Eu queria que a gente está em 42, versículo 42 de Atos. E aí, para entender algo além disso, eu quero que você volte no 36. Volta um pouquinho no 36. O que a palavra diz? Portanto, que todo Israel fique certo disto. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Aleluia. Quem se sente chamado nessa noite? Você se sente chamado? Amém? Se sente? Amém. Eu queria ouvir um pouquinho. Você se sente chamado? Amém. Nós somos chamados para viver algo profundo, chamados para viver algo e acrescentar ao mundo. A gente começa aqui. Como? O que está faltando? O que está faltando aqui? O que está faltando para você? O que está precisando? O que eu posso fazer? A gente começa aqui, depois a gente sai, e a gente vive isso, aonde a gente estiver. Mas a gente pode viver aqui, por que não? Afinal, nós somos família. Nós somos uma família espiritual, não só uma família natural. Talvez, querido, você foi uma pessoa, que por algum motivo já foi ferido, por exemplo, por organização, por instituição. Porque a igreja de Cristo, ela é espiritual e natural. Nós temos o espiritual e o organizacional. É normal. Nós precisamos de uma organização. É comum. E existe. E precisa existir. E talvez você já foi ferido ou marcado por algum fator que tem a ver com isso. Eu queria te dizer que isso não atrapalha o seu chamado. Isso não pode atrapalhar o seu chamado de viver em comunidade. Isso não pode atrapalhar quando você, por exemplo, às vezes fala assim: nossa, mas tinha que ser assim. Nossa, mas não podia ser assim. Essa semana a gente estava lá na academia, e uma mãe estava com uma filha, e a filha queria ficar ali nos aparelhos, e ali ela podia se machucar. E a responsabilidade é nossa, e a gente conversou com essa mãe, explicou para ela que ela não poderia ficar ali, porque ela era uma criança, e a responsabilidade era nossa, se ela se machucasse. E a mãe não gostou do que a gente falou, e até acabou indo embora, mas voltou no outro dia, tá tudo bem. Mas existe uma organização, é necessário uma organização, e nem sempre a organização vai bater exatamente com aquilo que eu queria, mas isso não é o mais importante. É necessário, porque o mais importante é o espiritual. É eu entender que eu sou filho, que eu fui chamado, e que é necessário o arrependimento. Querido, é necessário um arrependimento. É necessário que eu me arrependa todos os dias de viver distante da presença, de viver distante de estar unido. Querido, eu creio que essa noite não é só para a gente relembrar que nós fomos chamados, mas essa noite é uma noite de arrependimento. Desde de manhã, eu orava com a Natália, hoje de manhã, e Deus colocou muito forte no meu coração sobre arrependimento. Para a minha vida, para o meu viver, para o nosso viver. Há um caminho traçado aqui, e esse caminho contém arrependimento. Eu me arrependo, e eu desejo estar próximo, e quando eu estou próximo, o Espírito Santo vem sobre mim,
invade e transborda a minha vida, e conduz o meu viver, e conduz as minhas ações. Isso eu vou transbordando para as pessoas. Amém. Família, que bom que nós pudemos estar juntos em mais esse tempo. Esse culto, que é um culto online, é mais espiritual do que você possa imaginar. Eu tenho convicção que a sua vida recebeu transformação e poder do céu e da palavra de Deus nessa manhã. Mas essa experiência online pode seguir, pode ser mais profunda na minha e na sua vida. Por isso eu quero te convidar, existe aqui um QR Code na tela, se você puder apontar o seu celular agora para a tela, você vai ser direcionado para a área do site da Nova Estação, onde nós temos todas as informações sobre as nossas células. A Nova Estação se reúne semanalmente através de células e tem uma característica muito legal nas células, que elas são presenciais e também online. Por isso, não importa aonde você esteja, eu quero te convidar para estar conosco, ser família conosco, aonde você estiver, para que você possa ser transformado e receber a melhor versão que Deus tem para você na sua vida. Que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Tchau, até mais!